Em 2025, Lando Norris terá que pagar um extra de 435 mil euros pela sua superlicença de F1. Ele está sendo penalizado? E por que Max está pagando 200 mil euros a menos do que ele pagou em 2024 pela sua superlicença? Deixe-me elaborar. Todo piloto de F1 tem que desembolsar uma grande quantidade de dinheiro para obter uma superlicença. E para correr na Fórmula 1 você precisa ter uma dessas superlicenças. Mas o preço de cada licença está atrelado ao quão bem você se saiu no ano anterior. Isso faz com que o campeão mundial em 2025 pague cerca de 100 vezes mais do que o piloto de baixo. Bem, na verdade, os 4 últimos pilotos, porque existem 4 pilotos que estão pagando o mínimo, eles são Jack Doohan, Gabriel Bortoleto, Isaac Hadjar e Kimi Antonelli. Os 4 pagam menos de 12 mil euros pelo mesmo papel que Max paga mais de 1 milhão. Deixe-me explicar como a taxa é calculada. Cada motorista paga uma taxa base de 11.453 euros, um aumento de cerca de 10% em relação ao ano anterior, superando a inflação. Além disso, o motorista paga 2.313 euros por cada ponto que ele marcou na temporada anterior. E para quem ele paga isso? Para a Federação Internacional de Automobilismo, a entidade que administra a Fórmula 1, não seu lado de marketing. Isso é a gestão da Fórmula 1, a organização que cuida das regras e regulamentos. Eles precisam de dinheiro para desempenhar suas funções. E uma das maneiras de conseguir isso é através da taxa de superlicença da F1. E para onde vai esse dinheiro? Para melhorar a segurança, me disseram. Como um imposto comum, aqueles que ganham mais pagam mais. Antes de entrar nos números exatos, deixe-me dizer que obter uma superlicença requer o cumprimento de uma série de critérios. É necessário ter no mínimo 18 anos, apesar da flexibilização dessa regra no ano anterior. A Federação Internacional de Automobilismo foi abordada pela Mercedes e Williams, e concordou-se que eles analisariam as situações caso a caso, principalmente devido a Kimi Antonelli. Houve boatos de que ele iria para a Williams, e eles queriam garantir que ele poderia dirigir se começasse antes dos 18 anos, além de precisar dirigir em algumas sessões de FP1 para a Mercedes. Esse foi o estímulo para a Federação Internacional de Automobilismo mudar as regulamentações sobre a idade mínima. É necessário completar no mínimo 80% de 2 temporadas inteiras em um campeonato de monopostos. Para competir na F1 é necessário ter uma licença de grau A, passar em um teste teórico sobre as regras e regulamentos e marcar pelo menos 40 pontos nas 3 temporadas mais recentes em categorias como F1, F2, F3, IndyCar, entre outras. Alguns de vocês podem estar pensando, um piloto precisa de uma superlicença para fazer uma sessão de FP1. Não, eles precisam de uma licença, mas recebem uma superlicença apenas para treinos livres. Agora, vamos voltar ao pagamento de Max Verstappen este ano de pouco mais de 1 milhão de euros. Isso é baseado nele acumulando 437 pontos no ano passado, que resultaram em pouco mais de 1 milhão, mais sua taxa base, que o leva a um total de 1.022.234 euros, uma redução de quase 200 mil euros em relação ao ano anterior. E ele ainda ganhou o campeonato de pilotos. Mas quem paga essa taxa? Bem, normalmente é a equipe. Mas se você olhar a Red Bull, eles pagarão 1 milhão para o Max, mas provavelmente ganharam 110 milhões de dólares em prêmios por ficarem em terceiro no campeonato. Então eu não acho que eles estejam ressentidos por ter que pagar isso como uma taxa de superlicença. Continuando a lista, Lando Norris pagou US dólares 441 mil no ano anterior. Este ano, quase o dobro disso, dólares 876.204, mas essa é a maior alta da lista? Não. Charles Leclerc é o terceiro em termos de pagamento deste ano, 443.834 euros. Mas é Oscar Piastri quem teve o maior aumento na sua taxa de superlicença. 214 mil, na verdade. A equipe pagou 200 mil em 2024 Este ano, 686.715 euros. Isso é 473 mil euros a mais. Carlos Sainz, de 430 para 682. George Russell, de 378 para 577.
Um pequeno salto para Lewis Hamilton, de 502 mil para 527. Agora para a primeira redução na taxa de superlicença, e é este homem, Fernando Alonso, indo de 443 mil no ano passado para 173 mil euros, economiza para sua equipe 270 mil euros, com os quais eles não ficariam muito felizes, eu prometo. Eles teriam preferido pagar bem mais pela licença de Fernando, o que significaria que teriam se saído melhor. Pierre Gasly paga cerca de 32 mil euros a menos este ano. Um aumento para Nico Hülkenberg de 29 mil para 106 mil. O mesmo para Tsunoda, de 46 mil para 81 mil. Lance Stroll foi para trás por cerca de 100 mil. Esteban Ocon economiza 67 mil. Alex Albon economiza cerca de 28 mil. Por fim, os novatos. Na realidade, Oliver Bearman não é um novato. Ele já fez 3 corridas, não é mais um novato. Ele pagará 27.640 euros ou sua equipe pagará? Liam Lawson também não é um novato. Ele passa de 14.600 no ano passado para 21 mil e então os 3 pilotos que ainda não correram na Fórmula 1, sendo Gabriel Bortoleto, Kimi Antonelli e Jack Doohan, todos pagando a taxa base. E sobre Isaac Hadjar há alguns pontos interessantes. A Red Bull, na verdade, paga 363 mil euros a menos pela sua licença porque Sérgio Pérez não está voltando para a equipe. Em vez disso, eles estão pagando para Liam Lawson uma ninharia de 21 mil euros. Então, eles estão economizando cerca de 342 mil euros. Franco Colapinto. Se ele conseguir uma corrida este ano, terá que desembolsar 23 mil euros pela sua superlicença, mas isso assumindo que consiga uma corrida. E então eu pensei, o que acontece com Oliver Bearman e a taxa da sua superlicença? Porque ele correu pela Ferrari e imagino que nesse ponto eles teriam que ter pago a taxa base para ele. Não consegui obter esclarecimentos sobre isso, então apreciarei seus comentários abaixo caso tenha alguma informação. O que acontece então com a Haas? Eles o usaram por 2 corridas. Eles têm que pagar 2/3 da sua taxa base? Ou ele estava apenas emprestado da Ferrari que paga essa conta? Compartilhe suas opiniões abaixo. E para aqueles novatos, se você está se perguntando como esses pilotos marcam esses pontos, é uma tabela muito simples. Você ganha 20 para uma corrida principal, de qualquer forma, 25 para uma vitória, diminui 1 para o 10º lugar. Nas corridas de sprint, os primeiros 8 marcam pontos, de 8 a 1. Quanto a Federação Internacional de Automobilismo vai arrecadar com as taxas de superlicença neste ano? 5,9 milhões de euros. Quando fiz este vídeo no ano passado, muitos de vocês ficaram bastante surpresos que um piloto teria que desembolsar tanto dinheiro por se sair bem, acharam que era realmente uma penalidade. Entendo por que fazem isso. Eles precisam de dinheiro na Federação Internacional de Automobilismo e é um bom ganho. E enquanto eles pegam o dinheiro dos pilotos, os pagamentos vêm da gestão da Fórmula 1. Então, na prática, a Federação Internacional de Automobilismo está de alguma forma taxando a gestão da Fórmula 1 por essas licenças através do dinheiro, do prêmio. E como mencionei antes, as equipes pagam isso em nome dos pilotos. Não há dinheiro de prêmio no Campeonato Mundial de Pilotos. Max termina no topo com 437 pontos. Isso não se traduz em nenhum dinheiro entrando no bolso dele vindo da Fórmula 1. Mas o que ele teria em seu contrato, sem dúvida, são bônus de desempenho que diriam que se você conseguir um pódio, você pode ganhar isso. Se você for o primeiro, pode ganhar isso. Mas, certamente, um piloto nas 2 ou 3 melhores equipes não seria muito premiado se terminassem 9º ou 10º, porque se espera que sejam muito melhores do que isso. Mas um piloto, digamos, na pior equipe, a Sauber, se eles marcarem 1 ponto ou 2 pontos, digamos 10º ou 9º, seria um grande bônus para eles, porque isso não é esperado. E um bônus ainda maior se eles conseguirem terminar no pódio, como Pierre Gasly e Esteban Ocon no Brasil. Embora a Federação Internacional de Automobilismo conceda uma superlicença, eles podem facilmente revogá-la. Como isso funciona? Bem, Kevin Magnussen sofreu essa indignidade. Existe um sistema de pontos de demérito, e se você atingir um limite máximo, como Kevin fez, você perde sua licença por um período. Ele a perdeu por uma corrida. Enquanto isso decepcionou Kevin, foi música para os ouvidos de Oliver Bearman, pois ele assumiu a direção do piloto dinamarquês. Mais de 400 pilotos obtiveram uma superlicença. Há apenas um que teve sua superlicença revogada pela Federação Internacional de Automobilismo e esse foi o piloto japonês Yuji Ide. Em 2006, ele entrou dirigindo para uma equipe japonesa, causou muitos incidentes logo no início da temporada. E em maio, a Federação Internacional de Automobilismo disse não, vamos revogar a licença dele. Ele não está à altura do padrão.
Espero que tenha aprendido mais sobre o sistema de superlicença da F1. Antes de sair, veja isto. Este é um F1 Best superdimensionado de 4 kg, do livro de 2024 que você pode conseguir online em kimillman.com e pedir. E se isso estiver fora do seu orçamento, ou você não tiver espaço para um livro deste tamanho, o menor livro de mesa de café mini pode ser mais do seu agrado. E também há um calendário de parede melhor de 2024. Antes de ir, você poderia curtir e se inscrever no canal? Obrigado por assistir. Mantenha a paixão. Esta organização cuida de nós. Isso não está fucking certo. Ele ainda venceu o Mundial de Fórmula 1. Quem paga essa taxa?